Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma palavra para trazer para você nessa noite. Hoje nosso pastor ele não está. E o tempo de chuva, a gente estava conversando agora à tarde, né? Para o nosso caso estiver muito, não precisa que é fora de mão, perigoso, né? A rodovia lá, muito. E a gente estamos aqui para servir, né, André? Estamos aqui para servir o Senhor. E o que eu achei interessante hoje, desde sexta-feira, é que a Defesa Civil ela tinha liberado um alerta sobre forte temporal no estado de São Paulo. A gente faz parte da brigada de incêndio, então a gente recebe todas as notificações da Defesa Civil. Mas nisso também foi falado nos jornais também que o estado de São Paulo poderia uma forte massa de vento de até 100 quilômetros, aí invadiu o estado, aí todo mundo ficou em alerta, e vai vir temporal. E aí começou a ter uma certa piada, porque falava assim, pô, sexta-feira não veio o vento que estava falando. Aí chegou no sábado, hoje vai dar um vento que estão falando, aí o vento não veio. E aí quando a chuva veio, ela veio como? Calma, serena. Isso fazendo com quê? Com que os especialistas conhecem em si que o quê? Tudo está no controle de Deus. Amém. Nós não vivemos por previsão, nós vivemos por mantimento do Senhor, amém? Amém. Então a última palavra que dá para nós é quem? É Deus. Então se a Defesa Civil, o pessoal fala assim, vai passar um vento forte, Deus fala assim, não, é do meu jeito, suave, é calmo. Amém. E isso que gerou no meu coração agora só um pouco do microfone, mais censurando, né? Isso que gerou no meu coração sobre tempestade. Como nós devemos nos comportar diante de uma tempestade? Ou melhor, quem nunca entrou numa tempestade? Quem nunca entrou num problema? Quem nunca não entrou numa dificuldade? Quem nunca passou por uma crise, entrou por uma luta? Eu vim dizer para você, meu irmão, se você nunca passou, se prepare que uma hora você vai passar. Porque isso é bíblico, no mundo vocês vão ter aflições. Então se você não tem passado por lutas, não tem passado por problemas, se prepare ao longo aí, meu irmão, porque uma hora pode acontecer. Mas se você já passou, tenho certeza que você vai se encaixar com essa palavra. Porque existem algumas tempestades que nós mesmos criamos. Lembra de Sansão? Sansão, que é o homem que havia com a presença do Espírito Santo, um homem poderoso. Qual foi a tempestade que causou sobre ele? Deitar no colo de uma mulher, contar o segredo que era por causa do motivo que ele tinha aquela força toda, e por ele mesmo, até agora, que falar todo o segredo, houve uma grande tempestade. Os homens pegaram, judiaram dele, até o último dia da vida dele que ele clamou ao Senhor. Mas ele viveu uma tempestade por quê? Culpa dele mesmo. Se ele tivesse ficado com a boca fechada, Sansão não tinha passado por uma tempestade. É verdade ou não? Outra tempestade causada por próprio Deus. A Bíblia diz que os discípulos estão no mar e Jesus está onde? Dormindo. Mas vê aquela passagem nos diz, meu irmão, que aquela tempestade era causada pelo próprio Deus. Para quê? Para mexer com a fé dos discípulos. Até que chegou um momento e falou: Jesus, o Senhor não se importa que nós vamos morrer, o Senhor está dormindo? A Bíblia diz que Jesus chega na boca do barco, fala assim, na boca do barco, vem com a calma. E aí a Bíblia diz que os discípulos falam assim: quem é este homem que até o vento manda para? Então você vê que é um vento que foi causado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, para mover a fé dos discípulos. E outro tipo de tempestade que causa na nossa vida é o quê? Causado pelas outras pessoas. Existem outras pessoas que fazem tempestade acontecer na nossa vida. Foi o caso de Paulo e Silas, que estavam pregando, e o fato de eles estavam pregando comovia com que as pessoas falavam assim: esse Senhor não pode estar falando essas coisas na cidade, eles não podem estar falando em nome desse Deus aí. O que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. A Bíblia diz que ao meia-noite, ali o Senhor libertou eles. Eles viveram uma tempestade, uma prisão, por causa de quem? Por causa dos outros, que não aceitavam o que Cristo estava fazendo. E o fato de nós passarmos ou não por uma tempestade, o fato de que nós levamos alguns ensinamentos. Eu quero ser bem rápido nessa noite, só nós vamos ler a Bíblia. Atos 27, Rodrigo. Eu vou ler na minha Bíblia aqui para a gente poder acompanhar. Atos 27, do 1 ao 25, amém? Atos 27. Atos 27, do 1 ao 25. Vou ler na minha Bíblia o mais rápido possível, tá bom? Atos 27, do 1 ao 25. Aí nós vamos mergulhar aí depois. Diz a palavra do Senhor: foi resolvido
seguinte, partimos para a nossa viagem de navio a Roma. De modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos um navio Adramito com destino à Ásia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa da Ásia. Aristarco, um da Macedônia, da Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio foi bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse, presta atenção, igreja, para visitar amigos e receber os cuidados. Paulo estava preso. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários, diga comigo, uma tempestade que tornava difícil conversar no navio, manter esse navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, entre a ilha e a terra firme, e passamos longos da costa da província de Clenícia da Panfilia, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o nosso centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação ali e por fim nos próximos 7 dias, porém os ventos contrários haviam se tornado muito fortes. Os ventos contrários haviam se tornado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando pelo porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento. Com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul, até que chegamos aos bons portos, perto da cidade de Lésia 9. Aqui começa a nossa história. Ali passamos diversos dias. Presta atenção, igreja. O tempo estava ficando perigoso. Diga-se comigo, o tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum que Paulo estava fazendo. Senhores, Paulo dizendo: senhores, eu vejo que vamos ter dificuldade pela frente. Se prosseguirmos, acarretará prejuízo para o nosso navio, para a carga e para toda a vida de vocês. Olha que história. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvido a quem, igreja? Ao capitão. Deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do barco do que a Paulo. E já que bons portos eram uma enseada aberta e imprópria para passar o inverno, a maioria, olha só, igreja, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passar o inverno ali, com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Neste momento, presta atenção, um vento leve, diga comigo assim, um vento leve começou a soprar pelo sul, bem devagar, começou a soprar pelo sul, e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então levantaram a âncora e navegaram costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente. Diga-se comigo, o tempo mudou de repente, e o vento forte, vento com força de um furacão chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e empurrou para o mar. E eles tentaram ao princípio virar a proa para a praia, voltar para trás, mas não podia de modo que desistissem de deixar o navio à deriva. Finalmente navegamos por detrás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde, com grande dificuldade, levantamos para bordo botes salva-vidas, que a viagem era rebocada, e então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Presta atenção, os marinheiros, com medo de serem arrastados para os barcos,
da areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. 18, Rodrigo. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora da carga. 19. No terceiro dia, o que eles fizeram? Lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, estava escuro. Eles estavam no vão escuro na tardezinha. E continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Aí aconteceu o vídeo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, jogaram fora a comida. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado tamanho prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. 22, 23. Pois ontem à noite, presta atenção, igreja, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e ele me disse: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Algumas versões dizem assim: você vai ministrar no coração de César lá na Itália. Deus, por sua graça, lhe deu vida a todos que estão navegando com você. 25 para acabar. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio que em Deus, que acontecerá conforme Ele me disse. Amém? É o 25. Eu precisava ler inteira a história para você poder entender. A Bíblia diz que Paulo está preso e ele vai ser levado para a Itália junto com alguns outros homens para Roma. Mas havia um plano, um projeto de Deus, que quando Paulo estivesse perante César, ele iria pregar para César. Havia um propósito de Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava nesse barco, começou a acontecer algumas tempestades, ao ponto de eles chegarem e encostarem em uma ilha, chamada Creta. Quando eles chegaram nessa ilha, que repousaram, descansaram, aí eles falaram assim: vamos lá no versículo 9 para nós, Rodrigo. Quando chegou lá no versículo 9, a Bíblia diz que Paulo estava no barco jejuando, igreja. E se ele estava jejuando, ele estava em comunhão com o Senhor. Tínhamos perdido muito tempo agora de navegação. Se tornarmos agora, será perigoso. O que Paulo começa a falar? Olha, Deus me falou que se nós formos agora, vai acontecer algo grande e terrível com nós lá na frente. Uma grande tempestade vai se levantar lá no meio do mar e vamos perder a nossa vida. Aí o que acontece? Paulo disse o que Deus disse. A Bíblia diz que começaram a consultar os demais tripulantes desse barco. E aí eles falaram assim, lá no 10, Rodrigo, vamos ver, no 10, para vocês entenderem. Senhor, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Vamos com 11. Mas o centurião, o chefe, em vez de ouvir Paulo, porque Paulo falou assim: não vamos, porque Deus falou que vai acontecer alguma coisa, presta atenção. Olha o que o centurião fala: ao invés de ele ouvir o que Paulo falava, ele seguiu o conselho de quem? Do piloto. E de quem mais? Do dono do navio. Vamos para o 12. Visto que o porto era pronto para passar o inverno, era um lugar legal, olha o que aconteceu. Eles tinham descansado, estava tudo bem. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Quer dizer, o que Paulo está falando, esquece, precisa continuar. Então percebe que Deus vai dar um direcionamento. Deus ele mostra para Paulo, um homem usado por Deus. Ele estava preso por quê? Porque ele pregava o Evangelho, porque ele ouvia a voz de Deus. E no meio dessa viagem, Deus fala com Paulo através do jejum, a consagração dele. Deus disse para Paulo: quando vocês chegarem lá na praia, vocês não podem ir. Se vocês continuarem a navegar, vai morrer. E Paulo dá um recado de Deus, mas a maioria deu uma ordem para quem? O piloto, o dono do barco, o comandante. Ouviram a maioria, mas não ouviram a voz de Deus. Você está entendendo de novo? Aí a mensagem é: o que
fazer para nada sair do controle? Mas o que eu devo fazer para nada sair do controle? A primeira lição que eu aprendi, igreja, vai ser muito rápido nessa noite, é cuidado com a orientação dos especialistas. Lembra que eu disse no começo que os especialistas falaram que ia passar um grande vento no estado de São Paulo, e até agora não tem caso nenhum, só veio uma chuva leve, calma. A maioria das vezes, as pessoas procuram ouvir os especialistas, aqueles que entendem mais. O que será que eu devo fazer? Aí pede opinião, o pai pede opinião para a mãe. Não estou dizendo que não deve pedir opinião para os mais velhos, mas eu estou querendo dizer para vocês que a voz de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Amém. A gente quer ouvir o que os homens falam, o que os amigos falam, mas nós não damos ligança e importância com a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos um sermão num domingo tão bonito como esse, numa quarta-feira tão bonita como essa, quando nós saímos para fora, continuamos com os mesmos pensamentos. Será que eu vou ser curado? Será que vai dar certo? Será que isso? E nós não damos mais ligança com o que Deus está falando. Está entrando num ouvido, saindo por outro. Estamos ouvindo a voz de Deus, os conselhos de Deus, e estamos dando ouvido para a maioria. Quem criou a terra, igreja? Quem criou a terra? Deus. Quem criou o céu? Deus. Quem criou o mar? Deus. E quem foi que falou no coração de Paulo? Deus. Então percebe que tudo Deus está no controle. E na hora que Ele fala para nos orientar, damos ouvido à maioria. Damos ouvido aos especialistas. Confiamos mais no resultado do médico do que naquilo que Deus pode fazer. Nós confiamos mais que, esse meu exame que deu aqui, mas nós não cremos que eu posso ser curado em nome do Senhor Jesus. Nós damos mais crédito a tantas coisas, igreja, e não damos crédito à voz de Deus. Mas o que fazer para mim não entrar na tempestade? Comece a partir de hoje, ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ouvir a voz do Senhor, igreja. Mas o que você quer dizer? A gente cansa de quebrar a cabeça, mas na maioria das vezes damos ouvido a voz lá fora e não damos voz ao que é o maior especialista de todos, Deus. Você entender? Diga um amém. E por que você está falando isso, Emerson? Porque tem pessoas que procuram sempre uma outra pessoa. Você já viu aquelas pessoas assim? Amiga, gosto tanto de vir aqui ouvir você falar, porque tudo que eu preciso, você fala tudo que eu preciso. Quando eu estou mal, eu você me ajuda, você me aconselha. Mas presta atenção que a pessoa procura ouvir aquilo. Ela quer cada pessoa para ouvir aquilo que ela quer, e não aquilo que ela quer ser repreendida, que Deus quer ensinar. Por quê? O propósito, a vontade de Deus, sempre vai na contramão daquilo que a gente quer ouvir. Sempre vai na contramão. Deus faz umas coisas doidas, igreja, que nós não entendemos. É para destruir um muro? Tá bom, ele poderia mandar para o exército assim. Eu faço o seguinte: pega cada um uma marreta, dá uma volta no muro e começa a bater e não derrubar o muro. Mas não, com Deus é diferente. Vocês vão rodear 7 vezes. Na 7ª nós vamos levar uma marreta? Não, na 7ª vocês vão gritar e cantar. Só assim que as muralhas saíram, igreja. Então percebe? Com Deus tudo vai na contramão. Então a voz de Deus precisa ser prioridade sobre nós. A gente sempre deixa a voz de Deus como último recurso. A gente busca o médico, a gente busca os conselhos, a gente busca as amizades. Aí quando não dá certo, o que nós falamos? Deus me ajuda. Sendo que Deus precisava ser a prioridade sobre nós. Deus precisava ser a prioridade desses homens, dessa embarcação. Eles já estavam passando por uma tempestade. Deus vai dar um escape. Eles não estão preocupados com o que Deus está falando. Estão preocupados com os especialistas, com os que entendem de mar, com os que são profissionais. Mas esqueceram que tudo vem de Deus. Fala para a pessoa que está lá, na sua vida tudo vem de Deus, meu irmão. A segunda lição: o que fazer para nós não entrarmos numa tempestade? Versículo 12, Rodrigo. Olha aqui, versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveria continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este porto era de Creta, que dava para sudoeste ao noroeste.
Não siga a orientação da maioria. Para você não entrar numa tempestade, meu irmão, minha irmã, não siga o que a maioria diz. Já diz um velho ditado, não é isso? A voz do povo não é a voz de Deus. É isso que tem que dizer? Porque a maioria fala, a voz do povo é o quê? É a voz de Deus. Não, mas a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria nunca vai ser a voz de Deus, igreja. Não sei vocês, mas a minha mãe era assim. Eu era de moleque, eu falava assim: mãe, eu quero ir na praça hoje à noite, quero passear com meus amigos. Não, você não vai. Mas mãe, os meus amigos todos vão para a praça, por que eu não vou? O que eles diziam? O que ela dizia para mim, meu irmão? Sabe? Meu esposo é cara. Você não é todo mundo. Então mãe quer ir para a praça. Mãe, mas as minhas amigas vão, hein? O que você vai dizer, Daniel? Você não é todo mundo. Então percebe que a maioria, então, não é o que Deus quer. A maioria nunca vai ser a vontade de Deus. A maioria nunca vai ser todo mundo indo para um lado, todo mundo fazendo aquilo. Eu digo para você, você quer ir junto com todo mundo? Você quer ir de alguém? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Como é? De frente do mar vermelho. Todo mundo falando assim: Moisés, vamos morrer, vamos voltar para o Egito, vamos voltar a ser presos. Que Moisés decidiu ouvir quem? A maioria ou a voz de Deus? Porque Deus falou assim: Moisés, pega o cajado e toca. E aí, Moisés, vai fazer o quê? Vai confiar que Deus está mandando tocar para abrir o mar, ou vamos voltar para a terra como Senhor? A Bíblia diz que Moisés ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz da maioria. Então esse é o segredo que eu quero deixar para vocês, queridos. A voz do povo não é a voz de Deus. O que a maioria pensa, nós não devemos seguir pelo que a maioria, mas por aquilo que Deus tem para mim e para você. É você dizer: eu entro no barco ou não? Eu ouço a voz de Deus ou eu ouço a voz do piloto, do comandante, dos especialistas? É uma decisão minha e sua. Terceira lição, só para encerrar aqui. Não siga as circunstâncias. Versículo 13, ok? Não sei entendendo, diga um amém. Então vai ser mais simples para vocês. Começando a soprar como igreja? Não sabe agora. Suavemente, bem leve. Entendeu, Edson? De boa, não tinha nada. Paulo falou assim: quem não vão, porque vai ter uma tempestade. Mas a Bíblia disse o quê? Um vento leve, vinha do sul. Eles pensaram que haviam obtido o que eles desejavam. Não, está tudo beleza. Por isso que eles fizeram: levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eu disse na terceira lição: não siga a circunstância. O vento ele não era bruto, estava tudo normal conforme o piloto sabia. O piloto ele é profissional nisso, meu. Como que Paulo está falando para a tempestade se o vento está suave? Esse cara está louco. Mas quem disse para Paulo que havia uma tempestade? Deus. As circunstâncias é o momento mais exato para nós discernirmos se ouvimos a voz de Deus ou não, se é para ficar ou se é para ir, se é para nós obedecermos ou se é para nós irmos pela nossa emoção. Por que, Emerson? Porque deixa eu dizer algo para vocês: sentimento, emoção, mente para nós. Muitas vezes, quando nós agimos pela emoção, pelo nosso sentimento, nós sempre quebramos a cara. Sempre quebramos, por quê? Porque nós precisamos ter a convicção que é a voz de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, que é o plano e o projeto de Deus, e não aquilo que nós sentimos. Sentimento e mente. Sentimento, muitas vezes, a emoção não tem nada a ver com aquilo. Deus não age por emoção, Deus age por fé. Deus não age por situações, Deus age porque Ele está no controle de todas as coisas. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só pular aqui. Aí você ouviu tudo isso. O que fazer para não entrar na tempestade? Não, eu devolvi a voz de Deus, não devolvi a maioria, eu não devolvi pela circunstância. Só que aí a gente ouve isso aí direto, meu irmão. O que acontece? Entramos numa tempestade, porque a gente é teimoso. Quando vai ver, nós já estamos já
Deus fala conosco, mas nós não ouvimos Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Tudo bem, você entrou na tempestade. Aí eu vou dizer para você, o que fazer para você enfrentar essa tempestade? Você está numa tempestade, amém? Você está passando por um problema, amém? Se você não está, você vai ter que passar uma hora. Versículo 15, Rodrigo. Só para acabar aqui. Ao versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade. O que Paulo falou aconteceu. Aconteceu na tempestade. Pronto. Eles não ouviram a voz de Paulo, de Deus, não ouviram o que Paulo falou. Eles montaram no barco e foram para o mar. Chegou lá no meio do mar, a tempestade se levantou. Ao ponto de, sem poder resistir ao vento, eles cessaram a manobra de uma forma que eles ficaram perdidos. Deriva, perdidos. Tentaram voltar para trás, não sei o que eles tentaram fazer. Eles tentaram andar aquela tempestade. Acabaram se perdendo. Preste atenção, primeira lição. O que fazer para você enfrentar uma tempestade? Não fique à deriva. Não fique à deriva. Não saia da rota. Quando estamos numa tempestade, a maioria, um problema, uma dificuldade, a maioria das vezes, nós perdemos a cabeça. Quando nós estamos passando por uma luta, por um problema, nós ficamos perdidos, ficamos cegos. Chegou uma pessoa, aí com tanto problema, eu nem sei o que eu faço. Quando já ouviu isso? Quando você falar isso? Quantas vezes nós estamos em um problema, em uma tempestade, nós ficamos à deriva, perdidos, sem direção. Aí o primeiro conselho é: não fique à deriva, não abandone os seus sonhos, não abandone o seu projeto, o propósito que Deus tem para a sua vida, não abandone a visão que Deus tem para a sua casa, para a sua família, quando você estiver numa tempestade, querido. Não abandone, querido. Vemos os desânimos, vemos e deparamos muitas vezes com a escuridão, e você fica à deriva. Estamos no meio do mar, sem saber o que fazer, no escuro. Os homens estão em um escuro, sem saber o que fazer. Pega essa chave para você. Quando você estiver numa tempestade, não se entregue, se posicione. Quando você está passando por uma luta, se estiver perdido, não se entrega. Já chega, eu desisto. Não, se posicione. Se posicione. Segunda lição: não lance nada para fora. Versículo 18, 19. Acabando já, está aqui em cima, né? 18, 19. Não jogue nada, quando estiver na tempestade, não joga nada fora. No dia seguinte, sendo violentamente castigado por quem, igreja? Pela tempestade que foi avisado. Começaram a lançar fora o quê? As cargas. Nessas cargas eram o quê? Roupa, comida, mantimento. No meio do problema, começaram a jogar tudo fora. Começaram a jogar tudo fora. 19, livro. No terceiro dia, lançaram fora o quê? As próprias mãos. Eles mesmos se jogaram no mar. A tempestade era tão grande no passado que eles falaram que nós vamos morrer. Então eu vou nadar para não morrer. Começaram a se lançar na água, Ruth. Jogaram corrida, jogaram fora, até o ponto de jogar eles mesmos fora. A maioria das tempestades que levantam a nossa vida geralmente faz a gente jogar alguns princípios fora. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando você estiver no meio do problema, numa dificuldade, não jogue fora a sua casa, não jogue fora a sua família, não jogue fora o seu casamento, não jogue fora o seu trabalho, não jogue fora os ensinamentos de Deus. Por quê, irmãos? Será necessário quando você estiver numa tempestade. São itens básicos para nós enfrentarmos uma tempestade: família, casamento, trabalho, Deus, os ensinamentos da palavra. Não jogue fora, querido. Ao ponto que eles se jogaram eles mesmos fora, se lançaram fora. Exemplo: tem crente que quando está tudo bem, as contas estão tudo em dia, não joga nada fora, mas deu um probleminha, não vou mais na igreja, eu não confio mais. Por que eu tenho que passar por isso? Eu sirvo a Deus, por que eu tenho que passar por isso? Comece a jogar fora os ensinamentos de Deus. Comece a jogar fora o que a palavra diz, que você é mais que vencedor, que você foi um plano, um projeto de Deus, que a sua casa, a sua família é um plano, um projeto de Deus. Nós esquecemos aquilo que Deus faz por nós. Faz uma água para sua mãe. Exemplo: muitas das vezes, quando nós estamos numa tempestade, esquecemos que aceitamos até Jesus. Sabia? Quando nós estamos numa tempestade, esquecemos até que nós aceitamos Jesus. Por que, Emerson? Quando nós estamos com um problema, a pessoa se desvia, a pessoa
se desbunda aí fora, eu não quero mais Deus, e começa a beber, começa a fumar, por causa de um problema que se levantou na vida. Por causa de um problema, por causa de uma tempestade, a pessoa se esquece que aceitou Jesus. A pessoa se esquece que um dia o Senhor foi o Deus da vida dele. Não use, irmão, o que não deu certo, uma decepção, para você se jogar no mar, para você se lançar dele. Não use isso. A Bíblia diz que lançaram a si mesmo ao mar. Passar por uma tempestade não é fácil, igreja. Passar por uma tempestade não é fácil. Terceira lição, só para acabar aqui. 20, Rodrigo. Não aparecendo nem o sol, nem estrelas, estava tudo escuro. Continuando a abater-se sobre as grandes tempestades, finalmente perdemos toda a nossa. Eles perderam as esperanças que eles iam viver. A tempestade estava tão grande, Rodrigo, que eles falaram assim: não tem mais o que fazer. Eles perderam a esperança. Quando você estiver no meio de uma tempestade, querido, não perca a esperança. Não perca a esperança em Deus. E diz uma palavra no Google, quando você pesquisa esperança, tem mais de 67 milhões de respostas. O que significa esperança, meu irmão? Sendo que para nós uma única palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso socorro. Jesus Cristo é aquele que vai nos buscar no meio da tempestade. Jesus Cristo é aquele que vai livrar o barco da sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer amém aí no seu lugar? Aí eu falo para vocês. Paulo falou que não era para entrar no barco, que ia ter uma tempestade. Por teimosia eles foram, chegaram lá, aconteceu uma tempestade. Aí eu pergunto: e o homem de Deus, o que aconteceu com ele? E com Paulo, o que aconteceu com ele, Esther? O que aconteceu com Paulo? Tem mais uma lição para nós aqui. Versículo 23. Olha o que aconteceu com Paulo no meio dessa tempestade. 23. Pois ontem à noite, no meio daquela tempestade, no meio daquele problema, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. No meio da tempestade, um anjo apareceu para Paulo. No meio do problema, no meio de uma luta, querido, um anjo apareceu para Paulo. Paulo tinha a presença de Deus no meio da tempestade. Paulo tinha os sinais de Deus no meio da tempestade. Por quê? Porque no meio da tempestade, querido, Deus não vai te deixar sozinho. No meio de um problema, no meio de uma dificuldade, Deus, Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos deixa deriva. Ele não nos deixa confiar na palavra dos homens. Se nós, no meio do problema, elevarmos a voz de Deus, Ele não te deixa você sozinho. Amém. Glória a Deus. Todas as tempestades precisam estar conectadas com Deus. Todas as tempestades, irmãos. Se você procurar Deus só em momentos favoráveis, se você procurar Deus só em momentos bons, você é um simples religioso. A Bíblia nos mostra aqui que Paulo estava com Deus no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade. Então diga assim para você mesmo: no meio da dificuldade, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus está conosco, querido. Aleluia. Por quê? Navio não é um lugar apropriado para Deus falar. Para Deus falar naquela época, na sinagoga, na igreja, Senhor. A Bíblia diz: Deus falou com Paulo. Deus falou com um anjo dentro do navio. Eu quero dizer para você: não importa onde você esteja, se você estiver conectado com Deus, Deus fala com você em qualquer lugar e não permite você entrar numa tempestade. Alguém pode dar glória a Deus? Não estamos sozinhos, Deus nunca nos abandona. Não importa a tempestade que nós estamos passando. Segunda lição, 24, Rodrigo. Mas até o fim, querido. Paulo, olha o que o anjo falou para Paulo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça para ministrar, para pregar para César, lá em Roma. Deus, vírgula, por sua graça, vírgula, deu-lhe a vida a todos que estão navegando. Ele diz assim: por causa de você, Paulo, por causa da graça que Deus tem na sua vida, por causa do propósito que Deus tem na sua vida, ninguém vai morrer. É plano e projeto de Deus para quem carrega a presença de Deus, para quem ouve a voz de Deus. E deixa eu dizer para você: Deus não precisa de muitos para falar dentro da sua casa.
de um disponível para ouvir a voz de Deus. Deus não precisa que todo mundo. Você ouviu a voz de Deus? Você viu o que Deus falou? Aí ouve, não. Deus precisa de um para dar um direcionamento. Deus precisava de um para direcionar o barco, querido. Talvez você seja escolhido por Deus. Fique de olho em tudo que Deus tem para você. Amém. Em todas as circunstâncias. Terceiro ponto para acabar aqui de verdade é a promessa de Deus. 25, olha. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme a palavra do Senhor, conforme Deus nos disse. Você precisa saber, querido, se você acredita ou não que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero dizer só isso para você, querido. O que Deus prometeu para você pode levantar qualquer tempestade na sua vida. Se você estiver conectado com Deus, você não vai passar sozinho. Eu sei que Deus tem para falar aqui para algumas pessoas aqui dentro. Estar numa tempestade, estar num problema, não significa que acabou. Significa que existe um propósito de Deus. É só um teste para você poder chegar. É só uma tempestade, é só um barco. É só um barco, é só um barco. É só um barco, fica de dentro do lugar aqui. Tudo está no tempo de Deus. Tudo está no tempo de Deus. Tudo está no propósito de Deus. Tempo de Deus, vontade de Deus, conselho de Deus. Essa semana um rapaz falou assim: nossa, eu tenho visto uns vídeos seu ali no Facebook. Eu vi também um vídeo lá no YouTube lá, eu escrevi lá. Falei, que era assim, agora que você está fazendo esses vídeos? Eu falei assim, não, meu amigo, faz 13 anos que eu estou fazendo. 13 anos que eu pego um violão, eu canto uma música e prego uma palavra. Canto uma música e prego uma palavra. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Talvez seja agora que os frutos estão sendo colhidos. Quero dizer para você o seguinte, querido. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem enfrentado, o tempo de Deus é crucial na nossa vida. O tempo e o propósito de Deus, ele é essencial na nossa vida. O propósito de Deus na vida de Paulo é que ele fosse pregar para César. Não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida, não sei o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, mas deixa eu dizer algo para você: se Deus prometeu, ele vai cumprir conforme a palavra dele tem dito. Eu não sei o que Deus tem para cada um de nós aqui. Eu sei o que Deus tem para minha casa, eu sei o que Deus tem para minha família. E não vai ser tempestade nenhuma que vai parar, não vai ser problema nenhum que vai nos fazer retroceder. Feche seus olhos no seu lugar, querido. Pai, em nome de Jesus, que as tempestades que têm se levantado sobre a vida do teu povo, Pai, que não sejam elas que vão abater, não sejam elas que vão levar elas a se desanimarem, não são elas que vão fazer com que o povo pare de caminhar. Nós vamos crer na sua voz, Senhor. Nós vamos bater com o cajado na água, o mar vai se abrir, Senhor. Nós vamos dar 7 voltas e as muralhas vão cair, papai. Por quê? Porque existe um plano e um projeto do Senhor. Nós vamos